Olá, glória a Deus. Para nós podermos viver a vida cristã, nós precisamos entender a nossa identidade em Cristo. Amém? Com o novo nascimento, nós recebemos uma nova identidade. E por que recebemos uma nova identidade? Porque Jesus nos substituiu. Amém? Então, são duas coisas que nós precisamos entender. Entender os dois processos de substituição e identificação é de suma importância para compreendermos a plena redenção de Cristo Jesus. Por esses princípios, compreendemos que Jesus assumiu nossa posição de derrota, fracasso, maldição e morte, para que nos tornássemos participantes de seu triunfo, glória, reinado e vida. Então, para vivermos a vida cristã, nós precisamos entender esses dois conceitos. Substituição significa agir ou ser usado em lugar de outro, tomar o lugar de outro, representante legal, ser, existir ou fazer em vez de outro. Nisso aí, Cristo foi nosso substituto. A gente pode ver lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, ou seja, Jesus morreu por todos, e é anunciado a todos, mas aqueles que têm a fé nele e recebem, eles se identificam. Aí ele diz, logo todos morreram. Identificar é tomar o caráter de, considerar como tal, tratar com igualdade, sentir como aquele com quem se identifica. Então, nós vemos aqui que Jesus nos substituiu na cruz, e na sua ressurreição, ele nos deu uma nova vida, uma nova natureza. Amém? Se você for observar nas epístolas, tanto paulinas como gerais, existem mais de 200 referências. Nele, no qual, por ele, em quem, no amado, por Jesus Cristo. Então, todas essas referências nós precisamos ter uma ideia, porque isso vai trazer a nossa identidade, a nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo e tudo isso provém de Deus. Essa nova criação é algo que nunca existiu antes. O novo nascimento só veio a acontecer depois que Jesus morreu e ressuscitou. Então, essa nova criatura faz com que nós venhamos a nos identificar com Cristo Jesus. Amém? É importante nós entendermos isso. Porque tudo que Jesus fez em nosso lugar, como nosso substituto e mediador, foi recebido e entendido por Deus como se nós mesmos tivéssemos feitos. Então, quando Jesus ele veio e tomou um corpo, encarnou, né? Ele estava se identificando com o homem. E como homem, ele morreu e ressuscitou, para que hoje os homens pudessem, pela fé nele, se identificar com ele. Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5, diz assim, ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos, ó. Ele está falando agora no presente lá. Nós em novidade de vida. Então, nascemos de novo, existe uma novidade de vida que nós precisamos andar. E para isso nós precisamos nos identificar com Jesus e saber que ele nos substituiu. Aí ele diz, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Em Colossenses, capítulo 2, versículos de 10 a 12, diz, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olha, a circuncisão de Cristo é o despojamento do corpo da carne. Ou seja, a nossa velha, nós morremos com Cristo, fomos sepultados com ele
e ressuscitamos com ele, para andar em novidade de vida. Ele diz aqui, do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, essa identificação pela fé vai nos levar a viver uma vida diferente. Amém? Então, é muito importante nós entendermos isso. Entendermos que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, essa identidade em Cristo vai fazer toda a diferença e nós precisamos estudar essas realidades da nova criação. Amém? Todas essas referências a respeito que Jesus conquistou por nós na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. São as realidades da nova criação, nossa identidade em Cristo. Então, essas verdades nele, que são várias aqui. Aí, no Senhor, no amado, nele, no qual, em quem, em si, naquele, mediante, por meio, por intermédio. Então, nós podemos observar aqui muitas realidades espirituais que nós, por estarmos identificados com Cristo, nós precisamos nos apropriar. Amém? Nós precisamos tomar posse disso aqui. Para quê? Para que de fato a gente possa viver a vida cristã. Amém? Só em Gálatas vai dizer a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, 2,4, 2,17, procurando ser justificados em Cristo Jesus, 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por intermédio de Cristo Jesus, Gálatas 3,27, fostes batizados em Cristo Jesus, 28, todos vós sois um em Cristo Jesus, 5,6, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, nós vemos aqui como é importante essa questão da identificação, essa questão da substituição. Ele foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Paulo fala isso em Romanos capítulo 5, versículo 1. Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Aí ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, é importante nós entendermos isso. Porque, através dessas realidades, nós vamos ver a redenção que nós recebemos em Cristo Jesus. Nós vamos ver que há uma necessidade de nós nos considerarmos mortos para o pecado, vivos para Deus, que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, amém? Que nós temos motivo de nos gloriar somente em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa glória, Ele é a nossa vitória, Ele é o nosso Redentor, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então veja como essa identidade de nova criação, nós precisamos absorver ela, nós precisamos entender ela. Para quê? Para que de fato a gente venha andar nesse novo, nessa nova criação. Somos santificados em Cristo, somos deles em Cristo Jesus, amém? Então, somos vivificados em Cristo Jesus, amém? Então, muitas coisas aqui que nós temos que desfrutar. E essas realidades nele, por ele, no qual, no amado, em si, em quem, naquele, nós precisamos sublinhar todos esses versículos nas epístolas e começar a ir meditando, a ir declarando e nos identificando, para que assim nós possamos desfrutar, né, da vida abundante que ele veio nos trazer. Então, para viver a vida cristã, eu preciso me identificar com Cristo e saber que ele me substituiu, levando todas as minhas mazelas, pagando por todos os meus pecados, levando todas as minhas enfermidades,
destruindo a maldição que tinha sobre a minha vida e me abençoando, me dando saúde, me dando o Espírito, me fazendo andar em novidade de vida. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, acione o sininho das notificações para quando eu lançar novos vídeos você ser avisado. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.